da turma de Eletro, primeiro ano, Matemática 1, IFRN João Câmara. Hoje, no nosso planejamento, tá selecionado a gente trabalhar A gente já começou a fazer isso na aula passada um pouco, né? Mas vai trabalhar hoje com foco nos números racionais. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para mostrar o planejamento. Tá abrindo o Word agora aqui. Abrindo o Word. Vocês estão vendo? Espera aí que ele minimizou sem eu pedir. Vocês estão vendo, pessoal, o planejamento? Estou vendo, professor. Sim, dá para... Pronto. Então, ó, eu vou fazer umas correções aqui, que para a aula de hoje, mas eu cheguei a botar esse aviso, eu não escrevi no planejamento, mas eu botei esse aviso no grupo, que precisava para a aula de hoje os vídeos do Alicerce 3, 4 e 5. 3 a 5. Pronto, para a aula de hoje. E para a aula de quinta-feira, de sexta-feira, quando nós vamos falar dos irracionais e dos reais, né, nessa aula de quinta-feira, que eu vou pedir o vídeo do Alicerce que envolve radiciação. Então, vai ser os vídeos 8 e 9. Todos do Alicerce, tá? Todos esses vídeos que eu estou lançando são do Alicerce. Ou seja, eu estou falando de matemática básica. Matemática que não dominada vai inviabilizar o aprendizado da matemática do primeiro ano. Então, precisa aprender o conteúdo passado, tá? Então, fiz aqui incorporação, pessoal, dos vídeos do Alicerce nessas duas aulas, tá? Então, para a próxima aula, atenção, para a aula de sexta-feira, os vídeos do Alicerce 8 e 9, que falam de radiciação. Eu vou falar dos irracionais. O conjunto dos irracionais são formados pelas raízes não exatas. Então, vocês precisam saber trabalhar o que vocês já, né, um conhecimento mínimo de raízes, que vocês aprendem nas séries do Fundamental. Ok, então, mostrado o nosso planejamento, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta a respeito do curso, do processo, da prova, etc. Acho que a pergunta de Zé Vitor já deu uma esclarecida, né? Quando eu terminar a aula hoje, se bem que vocês têm aula depois, né, Zé Vitor? Né? Vocês têm aula 3h30, não tem? mas estamos assim. O que eu posso fazer, Zé Vitor, se houver pessoas interessadas, hoje eu posso dar um CA, se vocês quiserem, por volta lá, a aula de vocês termina 4h30, não é? Exato. A gente pode fazer um CA às 5 da tarde, se vocês quiserem, hoje. Já para tirar essas dúvidas, né, professor? Sanar o que o pessoal... Sim, e lá, se você quiser, eu tiraria, por exemplo, a sua dúvida de intervalos. Vocês... Mas se bem que eu já falei de intervalos e, de novo, eu não quero ficar tirando a mesma dúvida várias vezes, tá, Vicente? Então, o vídeo gravado tem essa vantagem, né? Então, prefiro que antes de qualquer outra coisa você vá... Nessa meia horinha eu vou dar uma olhada lá no vídeo, para ver se raciona a minha dúvida já. Nessa meia horinha eu vou assistir o vídeo. Pronto, então beleza, tá? Ok, então no final da aula eu pergunto para vocês, tá? Agora, alguma outra pergunta sobre o CAM, sobre relatório? Professor, Oi. o senhor tinha falado que ia fazer o CA depois da aula, terminaria de que horas, mais ou menos? Se eu começar às 5, vamos tentar terminar às 6. Professor, dúvida sobre a apresentação da prova, que é uma coisa que não é só minha. A prova precisa ter o enunciado todo ou só o escopo da questão? Só, no caso, a fórmula, o que a questão está pedindo? Não, tem que ter o enunciado.
Vicente. Tem, porque seu enunciado é diferente do colega, Vicente. Se você não bota o seu enunciado, eu não estou sabendo que questão você está resolvendo. Tá claro? Não, tranquilo, tranquilo. Mas é porque assim, a pessoa, por exemplo, botando questão 1, não sei o quê, botando. Não, mas é questão 1, mas eu não sei qual é o seu número da chamada de imediato. Eu vou ter que consultar, Vicente. Mesmo que a gente bote a fórmula da equação com o número da chamada já tudo certinho? Ô, Vicente, vai ser mais simples para mim eu ver o enunciado que você está usando como texto. Eu preciso saber o que é que você está resolvendo. Então, bote o seu número claramente lá. Aí isso não é simplifica. Então, você pode imprimir a própria prova, Vicente. Eu acho que é bem simples. Você imprime a prova. E no lugar Tranquilo, do N lá, bota o seu número da chamada. tranquilo, tranquilo. Professor, eu tô com uma dúvida também em relação à prova, porque quando eu tava fazendo a questão 1, por exemplo, o meu número da chamada é o 5. E Certo. aí, tá dizendo que aqui que preciso que X pertence a D, quando o X é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 53. Você está Aí falando tudo do bem. conjunto E, não é isso? Do conjunto E. Aí tudo bem até aí. Só que aí o meu, por ser o 5, os pares são muito grandes e os múltiplos de 3 também. Aí se eu for colocar Não, não é tudo. só você, é todo mundo. Não fale que é só você. Todo mundo tem, porque tem número de chamada 1, que é maior que o seu. Então, eu sei. Aí, como deu muito número, aí não tem como, não cabe no espaço da questão. Aí se o Para senhor. que é que você tem o símbolo 3 pontinhos? Adivinhe. Mas tá. Então, o conjunto Augusto, você pode escrever. Ele é formado pelos números entre 5 e 51, não é isso? Entre 5 e 53. 5 e 53. Aí você vai escrever o 5,6, 7, reticências, 49, 51, 52, 53. Não, isso aí eu entendi, mas aí, por Pronto. E exemplo. aí já não ocupa espaço grande. Então, mas aí o conjunto A é os pertencentes a E, só que os pares, são os Certo? pares de 5 até 53. Aí eu posso colocar reticências? Pode. Quem é seu conjunto A, então? Diga aí para mim. Seriam 6, 8, 10, 12, 14, Reticências. E vai terminar como? Quem são os últimos? 52, né? Vai ser Então você vai escrever 48. 48, 50 e 52 e fecha ele. Certo, então. Então, o símbolo 3 pontinhos no meio do conjunto, Augusto, tem justamente essa função. Se o número de elementos é muito grande, você não precisa escrever todos. Certo, é porque eu pensei que quando eu colocasse os 3 pontos, seria que, tipo, fossem todos os números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Não, porque você imagina que aquele padrão. Por isso você tem que escrever pelo menos 3 números no início e Uhum. pelo menos 3 no final. Entendi. Se você escreve 3 números no início e 3 números no final, aí você deixa claro qual é o padrão que você está seguindo. Entendi, obrigado, professor. Melhorou? Agora, não confundir, Augusto, com 3 pontinhos no final do conjunto. Aham, no final é infinito, né? São os números. Exatamente. Então aí tem uma diferença grande, tá? Então cuidado para não confundir as notações, porque você vai trocar um conjunto finito por um infinito se fizer essa troca aí indevida, tá bom? Certo, professor. Thaís quer falar, pode falar, Thaís. Professor, em relação à prova, que é para entregar sexta-feira, a gente vai fazer na aula com o senhor, a gente vai fazer e entregar na sexta-feira. Você vai fazer na aula? Como assim? A prova, na presença do senhor, através da aula online, a gente vai fazer ou Não, vai não vai fazer ser como feito na aula atividade? online, não. Ela vai ser feita por você em casa e você vai mandar na Uhum, sexta-feira para mim, até a sexta-feira para mim. tá certo. Professor, outra coisa que eu estava conectando meu computador à internet, aí eu perdi uma explicação que o senhor acabou de dar. Eu cheguei na metade, o senhor estava explicando em relação a o símbolozinho do infinito no conjunto, se pode dar certo, não tem nenhum erro não, se quando a gente está colocando lá um conjunto e para fazer uma forma de abreviação a gente pode colocar os 3 pontos no meio do conjunto.
Pode, desde que você deixe claro qual é o padrão, ou seja, que você coloque os primeiros números e os últimos. Entendi. Se você colocar os primeiros e últimos sem pular nenhum, tá certo. Vou dar um exemplo de um erro, tá? O Augusto lá, que era os ímpares, que começava no 5, né, Augusto? O seu, não. Não, os pares começavam no 6, né? Aí vamos supor que Augusto escreve assim, ó. 6, 8, 12 reticências. Esse aí eu vou cortar de Augusto. Porque ele esqueceu de escrever o cara antes do 12, que é o 10. Tudo bem? Então, Sim, professor, você tem que obrigada. estar claro qual é o padrão que está sendo seguido. Se você deixa claro qual é o padrão que está sendo seguido, isso você consegue com às vezes até 2 números já dá, mas eu recomendo 3 ou 4 ou 5, quantos você quiser. Mas 3 eu acho que já pode ser suficiente para a gente entender qual é o padrão, e aí você não tem que escrever todos aqueles números, que é uma quantidade grande, né, Thaís? Concorda? Sim. Beleza. Professor, Diga. eu não sabia que a prova era para entregar sexta, não. Pensava que era hoje. Aquela prova lá que eu mandei era minha. Não considere, não. Eu vou ajeitar, mas um pouco. Sim, você está desconectado com as datas, né? Vou botar aqui o planejamento para você ver, ó. Ó, o planejamento, você não está consultando o planejamento. Deixa bem claro aqui, ó. Eu botei a P1 no dia 11, que foi sexta-feira passada, e combinei com vocês uma semana, não foi? Aqui na base, aqui está dito, ó, que as provas devem ser entregues em até uma semana após em que foi postada. Aqui tá errada. Foi postada onde? Postada no Teams. Desculpa. Aqui tá errado. Foi bom para eu ter até descoberto esse erro. Então, uma semana depois que foi postada no Teams. Deixa eu salvar isso aqui para não perder isso. O envio é no privado, professor? O envio é pelo privado no Zap. Tá bom? Porque acaba ficando legal, porque quando eu vou olhar ao longo dos meses, Vicente, a minha conversa com o aluno, eu vou vendo o que aconteceu com ele, entendeu? Acaba sendo, para mim, uma fonte bem interessante de comunicação, ver tudo todas as dúvidas que o aluno tirou, o que é que ele perguntou, né? As dúvidas e os comentários, né? E os questionamentos, a qualidade do que ele fez, está tudo lá, no privado, entendeu? Eu acho que fica bem interessante e, de alguma forma, eu acho que me dá mais elementos aí para eu poder depois fazer uma avaliação melhor do processo, né? Como é que ele estava no início, como é que ele estava no meio, no primeiro mês ele melhorou do primeiro para o segundo, né? Vou ver lá, nessa conversa lá, tem todas as provas, vão ter todos os relatórios, e aí eu consigo ver, fazer um resumo, se eu preciso dar uma geral no desempenho daquele aluno durante o ano, né? Durante o período que a gente teve. Ok? Posso... Mais alguma pergunta? Eu estou com uma dúvida em relação ao relatório. A gente tem que entregar só no dia 25 ou pode entregar antes? Qualquer atividade que eu botei a data é data limite. Mas você pode entregar antes sempre. Você não vai entregar pelo privado? Então, quando eu for corrigir a prova, eu vou lá no meu contato com Augusto. Por isso que é fundamental. Tem muita gente que fala comigo pelo privado e não se identifica. Então, se a pessoa nunca se comunicou comigo no privado, a primeira coisa é: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, professor. Sou o aluno fulano de tal, de eletro, primeiro ano. Pronto. Aí eu já sei quem é o aluno claramente. E aí eu vou poder acompanhar tudo o que está acontecendo, tá, Augusto? Com ele a partir daí. Tá? Mas todas as atividades você pode entregar antes. Tá? Agora, por exemplo, se você quiser entregar agora o relatório do primeiro mês, você até pode, mas você já estudou todo o material? Se você não estudou todo o material, você vai deixar de avaliar uma parte do material.
E como o objetivo do relatório é que você avalie também, né, o curso e o material, você a sua avaliação eu sei que já está falha. E vai funcionar contra você, porque sua avaliação deixou a desejar, porque você deixou de analisar elementos importantes. Então, claro que cada coisa tem um tempo, né? Eu acho prudente você deixar o relatório para a semana lá do dia 20 e, não sei, 20 e quanto? Eu não sei de qual. 25. 25. Pronto, para a semana do dia 25. É interessante que você deixe para próximo do dia 25, porque aí você vai ter uma avaliação um pouquinho mais precisa do bimestre todo, né? Porque é um relatório para cada bimestre. Então, do bimestre como um todo. Certo. Mais algum questionamento? Então, vamos começar a nossa aula. Qual é o sinônimo que os racionais ganham? Fracionários. Fracionários. Qual é o símbolo que eu uso para representar? Que? Símbolo Q. Isso. Qual seria a definição de um número para pertencer aos fracionários ou racionais? Qual é a definição? Um número é fracionário? Quando ele é uma fração? Sim, mas tem que ser mais preciso. Um número. Quando ele pode ser escrito como uma fração. Mas isso não é suficiente. Tem que ser mais preciso. O número é dito. Quando ela é natural não, é racional. Quando ele é uma fração de números naturais. Quando ele é uma, eu vou, em vez de usar a palavra fração que vocês estão falando, eu vou falar uma divisão, porque fração não é divisão? É. Não é isso? É uma divisão de dois números, o quê? Inteiros. Inteiros. Pronto. Essa seria a definição usando português. Como é que eu escreveria esse mesmo conteúdo, esse mesmo significado? Como é que eu traduziria para o matematiquês, a nossa língua? Podia ser, tipo, 11/5. Esse é um exemplo, né? Mas eu não vou colocar isso na definição, tá bom? Eu tenho que falar de uma maneira genérica. Então, aqui está dito de uma maneira genérica. Um número é dito racional quando ele é uma divisão, é obtido, né? Ele é obtido através, eu poderia ter falado aqui, ele é obtido através de uma divisão de dois números inteiros. Então, se x pertence a Q, isso implica dizer, vou começar agora a usar o matematiquês, hein? Se x pertence a Q, quer dizer que x ele é igual a uma divisão de um número A por um número B. Onde?
Aí a gente bota uma vírgula para separar. Onde? O A pertence a que conjunto? Inteiros. Inteiros. E o B pertence a que conjunto? Inteiros menos o zero. Então, inteiros asterisco. Por que não pode ter o zero mesmo? Porque nenhum número pode ser dividido por zero. Exatamente. Então, essa definição aqui usou português. Atenção. Essa definição aqui usou português. Essa definição aqui usou matematiquês. Ambos estão falando a mesma coisa. Qual é a linguagem que é mais compacta? É o português ou é o matematiquês? Matematiquês. O matematiquês é sempre mais curto. É sempre mais objetivo. E, ao mesmo tempo, muitas vezes pode ser mais difícil de entender, né? Ou não? Para quem tem um contato direto, né, com o matematiquês. Exatamente. E é um dos meus... Se você falar, qual é um dos objetivos maiores para o primeiro ano? Para os meus alunos do primeiro ano. Um dos meus maiores objetivos é que o aluno termine o ano letivo, com um matematiquês de muito melhor qualidade do que quando começou o ano. Em outras palavras, ele vai passar a conhecer muito mais símbolos do que usava antes. Essa setinha aqui na matemática implica, quer dizer o quê? Como eu traduziria essa setinha aqui? Implica que? Implica, exatamente. Esse símbolo aqui quer dizer implica. Professor, Então, toda vez. esse implica pode ser a mesma coisa que tal que? Não, o tal que é esse aqui, ó. É a barrinha assim, ó. Professor, eu ia perguntar se no lugar dessa vírgula poderia ser o tal que. Também pode. Sem nenhum problema. Ei, professor, tem alguma diferença usar o tal que ou implica que? Isso implica? Não, tem sim, porque implicar quer dizer consequência. O tal que é uma pausa para falar sobre os outros. O implica, quando eu escrevo isso aqui na matemática, ó, o que quer dizer isso aqui em matemática? Implica B? A implica B. Vou dar exemplo de A ser pá. B divisão por 2, divisão por 2, dá resto 0. É verdade que A implica em B, pessoal? Dizer que um número é par implica em dizer que a divisão por 2 dá resto 0, sim ou não? Implica. Implica. E se eu quiser fazer agora o contrário? Também é verdade? B implica em A? Acho que implica, não? Também implica, também é verdadeiro. Então, a junção dessas duas ideias tem um outro sinal. Qual é? A setinha com duplo sentido. A setinha que aponta tanto para um lado quanto para o outro. Que a gente traduz esse sinal aqui como sendo equivalente. Então, se eu escrevo que A é equivalente a B, quer dizer que dizer isso é a mesma coisa que dizer isso. Então, isso é ideia de consequência, né? De ligação entre as sentenças. Tá, então, beleza, definimos os racionais.
matematicamente usando o português. Beleza. Vamos agora dar agora exemplos de racionais. Vou perguntar quem é maior? Seis sétimos ou 0,83? Zero vírgula 83, né? Como é que você fez tão rapidamente? Você adivinha ou você argumenta o que você fala? Sei lá, porque, tipo, o 6 ali A tá... matemática não tem lugar para guru, não, e para adivinho ou para cartomante, não. Eu não quero chute, não. Eu sempre, tudo que a resposta tem que ter um porquê. Por quê? É maior. Professor, eu posso estar... 6%, 6 acima de 7, sei lá. É o maior. Porque o 0,83 vem antes do 6 elevado a 7. Não, primeiro não Elevado fala a 6 elevado a 7. Pelo amor de Deus. 6 elevado a 7 é isso aqui, ó. Você está confundindo potenciação com divisão. Como é que eu leio isso aqui, pessoal? 6 sobre 7. 6 sobre 7 e outra leitura possível. Além de 6 sobre 7. 6 dividido por 7. 6 sétimos. Qual é o significado prático disso? Alguém poderia dar um exemplo prático da fração desse número 6 sétimos? Divisão. Oi? Fazer uma divisão. 6 partes dividido para 7 pessoas. Pode ser esse um significado, Vicente, que você deu. Um que eu acho bem mais simples é pensar num objeto, dividir ele em 7 partes iguais, que obviamente não é fácil fazer isso, mas vamos supor que eu consiga dividir em partes iguais esse objeto, e eu tomo quantos objetos? Quantas partes dessas? 6. Esse é o significado de fração. Vocês têm que aprender a dar significado ao número. O número tem significado. Tá, mas eu volto a perguntar, quem é maior, 6 sétimos ou 0,83 e por quê? Que é o mais importante. 6 sétimos. 6 sétimos, porque vai Por dar que 6 sétimos é maior? Coisa. Porque vai dar 6 alguma coisa, enquanto 0,83 é menor que 1. Porque 6 dividido por 7 é aproximadamente 0,85 e 0,85 é maior que 0,83. A Letícia argumentou através da divisão. Alguém argumentou antes, quem foi? Eu. Fala, Zé Vitor, como é que você argumentou? Você podia repetir para eu ouvir? 6,7 é maior que 0,83, porque 6 sobre 7 vai dar 1, uns quebradinhos, enquanto 0,83 é menor que 1. Pessoal, vocês concordam com a afirmação de Zé Vitor que a divisão de 6 por 7 vai dar 1, alguma coisa, pessoal? Não, vai dar aproximadamente 0,85. Para 6 teria que ser 8 sobre 7, né? Uma coisa básica da fração, Zé Vitor, é entender que se o numerador é menor que o denominador, eu tenho certeza que esse número é maior que 1 ou menor que 1, pessoal? Menor. É menor que 1. Então, claro que 6 sétimos não é 1 e alguma coisa, não. A fração 7 sétimos, ela vale 1. E a fração, por exemplo, 8 sétimos, agora essa sim é maior que 1. Aqui, se eu fosse representar essa fração 7 sétimos, eu pintaria agora todas as 7 partes. Todas as 7 partes. Eu pintaria aqui
1 mais 6 agora são 7. Agora ficou o todo. E se eu fosse pintar de baixo, o que é que eu tinha que fazer para representar de baixo? Eu precisaria de 2 bolos, não precisaria, pessoal? Não é verdade? Deixa eu subir aqui um pouquinho, para eu conseguir escrever. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá horrível aqui. Deixa eu... Pronto. Tentando melhorar. Aqui eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em qual dos casos aí é maior que 1, Zé Vitor? É o primeiro exemplo, é o do meio ou é o de baixo? É o outro. É o de baixo, né? Então, por favor, se o numerador, que é o de cima, é menor que o denominador, Zé Vitor, o resultado tem que ser menor que 1. Como esse cara é menor que 1 e esse cara também é menor que 1, por esse argumento, Zé Vitor, não daria para responder. Agora, se eu tivesse perguntado quem é maior, se eu trocasse aqui os 6 sétimos por 7 sextos, agora o argumento de Zé Vitor estaria muito bom. Aqui eu responderia de cara, quem é maior, 7 sextos ou 0,83? 7 sextos. Com que argumento? 7 sextos é maior que 1 e 0,83 é menor que 1. Olha como é simples, seria simples, né? Mas não é a pergunta é 6 sétimos. Então, a argumentação de Letícia está totalmente precisa, ou seja, qual é a forma que está representada esse número aqui? Está na forma fracionária ou decimal? Fracionária. E esse aqui, o segundo, está na forma fracionária ou decimal? Na forma decimal. E eu só consigo comparar 2 números se eles estiverem na mesma forma, né, pessoal? Ou ambos na fracionária, ou ambos na... Então, vou fazer comparação primeiro usando a... Oi? Professor, no caso, o senhor só poderia fazer a comparação de 0,83 se ele tivesse na forma de fração, né? Isso se ele tivesse, por exemplo, 83 sobre 100. Exatamente, mas isso ainda não é suficiente. Então, eu vou fazer exatamente isso agora, tá? Vamos lá. Vamos transformar primeiro 6 sétimos em fração, usando a ideia de Letícia, que é dividir 6 por 7. Como é que ficaria essa divisão? 6 por 7. Vai dar quanto? 6 é menor que 7, eu tenho que botar 0, né? 0,0. Aí, qual é a tabuada do 7? Vai dar quanto agora aqui? 8, porque 8 vezes 7 é 56. Perfeito. Aí vai dar resto 4, não vai? Resto 4. 40 dividido por 7? 5. 5. 5 vezes 7, 35. Vai dar 5. Baixo 0. Próximo. 7. 7 vezes 7, 49. Para 50, 1. Próximo. 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. 4. 4 vezes 7, 28. 2. 2 vezes 7, 14. Vai dar 6. E o que acontece a partir de agora? A gente vai ser uma dízima periódica. Ah, então nós estamos diante de uma dízima periódica com quantos algarismos? Com quantos algarismos, pessoal? Com 6 algarismos. Ela se repete de 6 em 6. Atenção, toda fração que tiver denominador 7, vai acontecer isso, viu?
Eu estou fazendo uma afirmação muito forte agora, hein? Qualquer fração que tenha denominador 7, qualquer fração que tenha denominador 7, vai dar uma dízima com 6 algarismos. Exceto, obviamente, aquelas frações onde o numerador seja múltiplo do denominador. Ou seja, 21 é múltiplo de 7. Então, isso aqui vai dar 3. Então, obviamente, aqui não vai dar dízima. Mas qualquer número aqui em cima que não seja múltiplo de 7, eu estou afirmando que vai dar uma dízima com 6 algarismos. Agora, precisava fazer isso tudo aqui para esse problema? Não, né, pessoal? Bastava ter feito a divisão até onde? Bastava ter feito a divisão até onde aqui, só? Só o primeiro algarismo. Até o 5. Por quê? Porque se esse número aqui, atenção, se esse número aqui é 0,857,142, aí a gente bota o quê para representar uma dízima? Pode botar uma barrinha aqui, não pode? Não é assim que a gente representa a dízima? Sim. Né? Então, aqui fica muito fácil perceber que quando você vai comparar os dois, agora ambos na forma decimal, ambos, o primeiro é igual, o segundo é igual, e aí quem for maior ganha. Quem é que ganha? Quem é maior, 5 ou 3? 5. 5. Então, daqui sai a conclusão que 6 sétimos é maior do que 0,83. E para isso, eu transformei ambos para que forma de representação, pessoal? Fracionário ou decimal? Decimal, professor. Decimal. Agora, se eu quisesse fazer usando a forma fracionária, como é que seria? Esse mesmo problema. 6 sétimos eu não vou mexer, mas o que é que eu vou fazer com 0,83? Vai virar que fração? Transformar em fração, professor. Exatamente. Como é que seria? 83 sobre 100. 83 sobre 100, exatamente isso. E agora, como é que eu comparo a fração 6 sétimos com a fração 83 centésimos? O que é que eu preciso fazer para comparar as duas frações? MMC. Eu tenho que achar frações equivalentes a estas que tenham o mesmo o quê? Denominador. O mesmo denominador. E o menor denominador possível que eu posso obter é obtido através de quê? Do MMC. MMC. Então, obviamente, aqui eu sei que 100 não é divisível por 7, né? Então, assim, aqui eu posso dividir por 7, ó. Aí 100 não é divisível. E aqui eu vou dar um salto, eu vou nem usar o número primo, que já é divisível por 100, né? Para não precisar fazer por 2 e ficar aquela coisa bem comprida, eu posso usar um número que não seja primo aqui. Não é proibido. E nesse caso vai fazer a gente ganhar tempo. Agora multiplica os fatores. 7 vezes 100 dá quanto? 700. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou achar novas frações que são iguais, que são equivalentes à anterior. E quem vai ser o novo denominador, pessoal? 700. 700. Aí eu escrevo aqui as duas. E agora, como é que eu faço para terminar de achar a fração equivalente? Divide o denominador. Divide o 700 por 7 e depois o resultado multiplica por 6. Exatamente isso. Ou seja, para passar de 7 para 700, eu multipliquei por quanto? Por 100, não foi? Então, eu preciso fazer a mesma coisa com o numerador. E eu vou chegar em que resultado? 600. Ou seja, o que é que eu acabo de afirmar? Que a fração... Eu acabo de afirmar que a fração 600 700 avos, ela é o quê? Ela é o quê? Equivalente. A fração 6 sétimos. Alguém podia dizer por quê? Porque a fração 6 sétimos já está mais simplificada, sei lá. Sim, mas por que é igual?
E por que em vez de 6 sétimos Se eu a não gente multiplicar 600 por 7, por quê? se a gente multiplicar 600 por 7 e 6 por 700 vai dar o mesmo resultado nas duas. Se multiplicar 600 por 7 e 700 por 6 vai dar o mesmo resultado. Vocês entenderam o que ela falou, pessoal? Ela está dizendo que esse vezes esse, não é isso? Isso. Dá o mesmo resultado que esse vezes esse. Isso é verdade. Quando duas frações são equivalentes e você multiplica o numerador de uma com o denominador de outra, os resultados dão iguais. Então, isso que foi proposto é correto. Mas o que eu queria usar como argumento é o seguinte. Presta atenção. Porque tem o mesmo valor. Esse seria um segundo argumento. Se você dividir 6 por 7 e se você dividir 600 por 700, vai dar o mesmo quociente. Esse seria um argumento. Também estaria correto. Eu vou agora usar um outro argumento. Um argumento que é muito importante para a gente, tá? E que a gente precisa entender em vez de ficar repetindo. Olhem com muito carinho para a fração 600, 700 avos. Todo mundo concorda que 600 é 6 vezes 100. Estou certo ou estou errado? Certo. Certo. Todo mundo concorda que 700 é 7 vezes 100. E agora? O que é que eu posso pensar a respeito dessa nova fração aí? Apareceu um número que aparece tanto no numerador quanto no denominador, e esse número é o mesmo. Que propriedade as frações têm em relação a isso? O que é que eu posso fazer? Que propriedade eu posso usar aqui? Que o professor de matemática usa muito? Eliminar, já que a multiplicação é uma operação inversa da divisão. Exatamente, senhorita, era essa a resposta que eu queria. Ou seja, nós temos a fração, na verdade, usando a propriedade de fração, isso aqui é a fração 6 sétimos, e ela vai ser multiplicada por 100, e ela vai ser dividida por 100. Espera aí, quanto é que dá 100 dividido por 100, pessoal? Dá 1. Multiplicar por 1 altera alguém? Não. Não. Então, o professor de matemática chega e diz aqui, corta! Já ouviram isso alguma vez? Sim. Corta, eliminar, cancela. Eu não gosto do aluno ou do professor que simplesmente diz corta ou cancela e não responde por que corta ou por que cancela. Então, a resposta de Letícia está maravilhosa, porque tanto o numerador, acho que foi Letícia, mas não estou em dúvida, tanto o numerador quanto o denominador foram multiplicados pelo mesmo número. Como a multiplicação é a operação inversa da divisão, eu posso cortar. E é interessante entender essa ideia, porque a aula 1 do Alicerce fala da questão das operações inversas. Eu estou certo ou estou errado? Tá certo. E multiplicação é a operação inversa da divisão. Agora, tem gente que não entende direito das coisas, olha para uma fração aqui como essa, e olha para essa outra aqui, e adivinha o que é que esse mesmo aluno faz aqui? Eu vou imaginar que vou fazer 6 mais 100 vai dar 106 e 7 mais 100 que iria dar 107. Esse seria o correto. Mas o que é que o aluno que olha para cá fica tentado a fazer aqui também? Cortar os números 100. Eliminar. Ah, professor, você não falou que quando tem o mesmo número em cima e embaixo, corta, professor? E aí, qual é a diferença dos dois? Que torna esse erro aqui, esse corte aqui errado. Não pode cortar aqui. Os sinais. Porque a adição não é a operação inversa da divisão. A adição não é a operação inversa da divisão.
E, consequentemente, se você fizer esse corte, você vai modificar o resultado da divisão. Então, a gente tem que aprender a justificar o que a gente faz na matemática. Então, as frações equivalentes, na parte de frações, a essência delas é justamente essa, né? A essência delas é justamente essa, ou seja, você pode multiplicar esse cara aqui por 100, você pode multiplicar esse cara aqui por 100, e que não acontece nada com essa fração, ela continua igual, porque 600, 700 avos é uma fração equivalente. Então, isso está lá na aula 3 do Alicerce, com toda a clareza, está lá na aula 3. Agora, o que eu fiz para essa fração, eu vou ter que fazer também para quem? Também para quem? Para outra lá. Para outra lá. Quando eu passei aqui de 100 para 700, eu multipliquei por quanto? 7. Então, se eu multiplicar também o numerador por 7, eu vou gerar uma fração equivalente, que é igual à anterior. Quanto é que dá 83 vezes 7? Olha como eu faço essa conta de cabeça, ó. 83 para mim é 80 mais 3. Atenção, ó. Eu faço assim de cabeça, ó. Aí eu faço de cabeça 7 vezes 80. Quanto é 7 vezes 80? Eu sei quanto é 7 vezes 8. Quem sabe quanto é 7 vezes 8 vai saber quanto é 7 vezes 80. Quanto é 7 vezes 8, pessoal? 560. 56, 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. Então, 7 vezes 80 é 560. Eu também sei fazer a tabuada 7 vezes 3. Dá quanto? 21. Então, eu posso somar de cabeça o 560 com 21. Quanto é que dá 560 com 21? 581. Então, vocês podem fazer essa conta de cabeça. Esse tipo de dica lá, tá no vídeo 2 do Alicerce. Vocês devem começar a tentar fazer contas de cabeça. Claro, se você não gostar e quiser fazer a multiplicação normal, pode. O problema é que nem sempre você vai ter caneta e papel para fazer. E às vezes você vai precisar fazer de cabeça. Aqui, 7 vezes 3, 21, vai a 2. 7 vezes 8, 56. E 2, 58. O que dá rigorosamente a mesma coisa. Eu acho interessante esse caminho aqui, porque permite que você tente fazer de cabeça. Pronto, pessoal. Agora, eu gerei frações equivalentes. Eu gerei frações equivalentes a 6 sétimos e 0,83, 83 centésimos. Quanto é que deu? Essa aqui deu 600, 700 avos. E essa aqui deu 581, 700 avos. Agora, o denominador está igual. Ficou fácil de comparar agora as duas frações? Sim. Ganha quem tiver o quê? O maior numerador. Maior numerador. Então, essa fração é maior que essa. E com isso eu chego à mesma conclusão. Gente, saber quem é maior é indispensável para vocês conseguirem, por exemplo, colocar numa reta numérica os números. Então, se eu fosse botar esses números aqui numa reta, vou botar aqui uma reta. Pronto, tá aqui uma reta. Vou marcar aqui o 0. Vou marcar aqui o 1. Então, se eu marcar aqui os 6 sétimos, onde é que eu coloco o 0,83? antes dos 6 sétimos. Eu tenho que botar entre o 0 e os 6 sétimos. Antes. E bem mais perto, obviamente, dos 6 sétimos do que do 0, né? Então, o tempo inteiro, eu preciso que vocês saibam colocar a ordem dos números. Quem faz matemática e não sabe colocar os números em ordem,
não está fazendo matemática, porque uma das propriedades mais básicas dos números é justamente o conceito de ordem. Dado 2 números, o que eu posso concluir a respeito deles, em relação à ordem? Dado um número A e um número B, o que eu posso concluir a respeito deles? Ou A é o quê? É maior ou menor que B. A é igual a B, ou A é o quê? Ou é menor. Pronto. Então, dado 2 números, isso tem que estar muito claro. Na questão de intervalos, que vai cair, que já faz parte da prova, eu já vou tocar nesse conceito agora, né? Se você errar na ordem dos números, você vai errar a união e a interseção e a diferença. Então, fiquem muito atentos na questão do intervalo, tá? Porque eu preciso que vocês coloquem os números em ordem. O maior tem que estar sempre à direita, né? Na nossa convenção, a gente convencionou botar aqui o número 0. O lado positivo, né? À direita do 0. E tudo que tiver à esquerda do 0 é o quê? Negativo, né? Negativo. Deixa eu fazer uma pergunta agora a vocês. Onde é que eu colocaria aí nessa reta o número menos 6/7? Entre o 0 e o negativo. Entre o 0 e o... Um negativo. O menos 1, não é isso? Exatamente. Eu aqui cometi um erro, pessoal, que eu vou tentar corrigir agora. Ó. Eu botei uma distância de 0 a 1 de um tamanho e botei a distância do 0 a 1 de um tamanho maior, não foi? Isso é um erro que deve tentar ser evitado. Vou corrigir esse meu erro, hein? Isso que eu fiz aqui não é bom. Tente, já que você botou o espaçamento de 0 a 1 de um tamanho, tente seguir esse mesmo tamanho. Então, mais ou menos aqui deve ser o menos 1, mais ou menos aqui deve ser o menos 2. Para que esse tamanho aqui fique mais ou menos igual a esse. Tá clara essa ideia, pessoal? Sim. Pronto. Agora eu vou botar aqui o menos 6/7. Ele está aqui entre o 0 e o menos 1. Onde é que eu colocaria agora Sim, e as dízimas? Você sabe transformar dízimas em fração? Professor, o que são dízimas? Dízimas são números que eles possuem um certo algarismo ou um certo grupo de algarismos que passa a se repetir infinitamente. Então, isso é uma dízima. Isso aqui é uma dízima. Isso aqui é uma dízima. Então, dízimas são números que ele tem uma parte que se repete. Essa parte que se repete se chama período. A parte que se repete infinitamente se chama período. Quem é o período do primeiro exemplo aí? Do exemplo de cima? 2. É o 2. Tanto que eu posso escrever esse número assim, ó, 0,2 com uma barrinha aqui em cima. Tá claro, pessoal, essa simbologia? Sim. Quer dizer que o período vai se repetir indefinidamente. Quem é o período? Em cima do... Oi? A barra em cima do 2 pode significar infinito, não é isso? Significa que ele é um elemento periódico, que ele vai se repetir infinitamente. Quem é o período do segundo exemplo? 7. 7. Como é que eu escreveria agora essa dízima? 0,41,7. E bota a barra só em cima de onde?
Do 7. O terceiro, quem é o período do terceiro agora? 69. 6 e 9. É o 69, exatamente. Então, como é que eu representaria aqui ele na forma decimal, uma forma compacta? 0,769 e o tracinho em cima do 6 e do 9. Agora, a pergunta é, como é que transforma para fração? Pela fração geratriz? Sim, fração é a fração que gera. Eu quero fração. Se chama de geratriz, tudo bem, mas é fração. Ele continua a ser fração. Como é que seria? Qual fração daria essa dízima aqui? Geraria essa dízima? Ninguém sabe? 2 sobre 9. Quem é que você coloca no numerador? O período. O período. Período. Quem você coloca no denominador? 9. 9. Mas sempre um 9 só, não? Nesse caso é. Não. Tá bom, Nesse mas qual caso, seria, sim. então, para esse caso aqui? 0,27, 27, 27. Como é que você faria essa daqui agora? 27 sobre 99. Por que 99 agora? Porque o período tem 2 números. Então, tente falar o português agora de uma regra rápida para transformar dízima em fração. Quem você coloca no numerador? O período. Período. Quem você coloca no denominador? O 9, dependendo da quantidade de vezes que o período se repete. A quantidade de números que tem o período. Entendi. Agora, falando um outro português mais elegante. Você pode falar um número formado por algarismos 9 e a quantidade de 9 corresponde à quantidade de algarismos do período. Tá? Ou outra maneira de falar. Professor, Oi. eu ainda não entendi por que o 9. Da onde é que veio esse 9, né? Isso. Tá, então agora eu vou dizer para você da onde vem esse 9. Quem gosta só de decorar a regra, decorar, 9 funciona. Mas o que a colega fez agora de perguntar, eu acho maravilhoso. É exatamente isso. Primeiro eu vou provar, primeira coisa que eu vou te provar é que o 9 de fato funciona. Se eu dividir 2 por 9, de fato eu vou chegar nessa dízima. Vamos lá, dividir 2 por 9. Dá quanto? Vírgula. 2. 18. Para mim, sobra quanto? 2. Baixa o 0, vai dar quanto? 2 novamente. E vai dar resto quanto? Quando é que vai parar 18. isso? Nunca, né? É infinito. Não vai parar. Veja que de fato funciona. Agora, mais uma vez, professor, da onde vem esse 9? Eu vou justificar dizendo o seguinte, eu vou dizer que essa dízima aqui, atenção, é o número 0,222. Aí eu vou usar um truque que é, eu vou multiplicar, isso aqui é uma equação. Esse aqui é o lado esquerdo, é o x, e esse aqui é o lado direito, é o 0,222. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por 10. Ao multiplicar os dois lados da equação por 10, x vezes 10 vai dar quanto, pessoal? 10. 10x. E 0,2222 vezes 10 vai gerar que número? 2,2222. Pronto. Agora, olha que coisa interessante. Essa é a equação 1. Essa é a equação 2. Eu posso agora fazer a equação 2 menos a equação 1. Fazer o lado esquerdo com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito. Então, vamos lá, começar pelo lado esquerdo. Se eu faço a equação 2 menos a equação 1, quanto é que dá 10x menos x, pessoal? 9x. Olha quem apareceu, o 9. E na hora que eu subtrair 2,22222 de 0,2222, na hora que eu vou subtrair,
Professor, pode subtrair números infinitos, é? Quanto é que vai dar? Não são sempre algarismos iguais? Quanto é que vai dar a subtração sempre de dois algarismos iguais? 2 menos 2? 0. 0. 0. 0. E aqui antes, deu quanto? Tudo Zero. aqui deu 0. 0 também. Aqui 0. E aqui deu 2. 2. Então, 9x igual a 2. E deixou de ser dízima com esse truque. Se 9x é igual a 2, isolando o valor de x, vai dar quanto? 2/9. 2/9. E eu acabo de justificar a quem perguntou por que aparece o 9. Bateu ou não bateu? Sim. Bateu. Agora, vamos ver agora esse 0,27. Essa mesma ideia aqui, ó, eu posso usar para o 0,27. Ó. Esse agora não vai ser 9. Esse agora vai ser 99. Por quê? Vamos lá fazer. Eu vou usar o mesmo argumento. Mesmo argumento usado aí agora. Como é que é? Multiplico por quanto? Por 10 de novo. Vai dar quanto? 10x igual 2,727272. Veja que agora, se eu fosse subtrair a equação 1 da equação 2, os algarismos não estão iguais. E só é legal subtrair quando os algarismos são iguais. Então, eu continuo a multiplicar por 10 de novo. E vou gerar a equação 3 agora. Tem a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Como é que vai ficar a equação 3 se eu multiplicar por 10 de novo? 10 vezes 10? 100x, não é isso? Sim. E do lado direito, se eu multiplico 2,727272 por 10, vai virar quanto? 27,727272. Não, 27, 27,27,27. Pronto. Agora já dá para subtrair. Quem de quem, pessoal? Quem é que tem a mesma parte periódica? Quais equações? A 1 e a 3. A 1 e a 3. Então, é um ótimo negócio fazer 3 menos 1. Se eu subtrair 3 menos 1, do lado esquerdo vai ficar 100x menos x. Quanto é que dá 100x menos x? 99x. 99x. E do lado de cá, quando eu subtrair 27,27,27,27 reticências, menos 0,27 e subtrair, vai dar quanto aqui? 7 menos 7? 0, 0. Aqui todo mundo vai dar 0, porque são iguais. E quem vai sobrar aqui na parte inteira? 27. Então, fica 99x igual a 27. Qual o valor de x? Agora, como 27 é divisível por 3 e 99 também, eu divide ambos por 3, ó. A ideia de fração equivalente, olha aqui de novo. Isso aqui vai dar 9 por 33, divide de novo por 3, vai dar 3 sobre 11. Se você dividir 3 por 11, você vai chegar nessa dízima aqui. Agora, essas dízimas que só tem a parte periódica são chamadas dízimas periódicas simples. Mas essa daqui e essa são chamadas dízimas periódicas o quê? Compostas. Porque ela tem uma parte não periódica e uma parte periódica. Alguém sabe a regra rápida de transformação dela para gerar fração? Tem uma regrinha rápida para ela, alguém sabe? Você meio que pega um número e transforma ele em um número natural, sem o período, aí subtrai o número que não faz parte do período. Então, você podia dizer para mim que aqui o período é 7. E a parte não periódica é 41. Como é que fica? 417. Você pega a parte não periódica,
seguida da parte periódica, menos quem? A parte não periódica. A parte não periódica. Isso é o numerador. E o denominador? Como tem um número que se repete no período, é um 9. Aí tem dois números que fazem parte. Cada algarismo da parte periódica você associa um 9, não é isso? E a cada algarismo da parte não periódica você associa aqui o quê? 0. 0. Então vai ficar 900. Ou seja, 917 menos 41 dá quanto essa subtração, pessoal? Se eu tiro 17, depois falta tirar mais 24. Acho que vai dar 376. Eu estou certo, pessoal? Acho que vai dar 376 sobre 900. Ambos são pares. Eu vou dividir por 2, ó. 450 e 188. Ambos são divisíveis por 2 de novo. 225 sobre 94. Aqui só tem fatores 225 é 15, só tem fatores 3 e 5. Esse cara não é divisível nem por 3 nem por 5. Então, essa é a fração irredutível. Quer dizer que se você dividir 94 por 225, vai dar quanto, pessoal? 04177. Quem tiver dúvida agora, eu vou abrir aqui a minha calculadora e vou dividir 94. Vou dividir agora 94 por 225. Para vocês verem que vai gerar essa mesma... Aí que está abrindo aí, um pouquinho lento. Pronto. Está aqui a calculadora. Tá lento aí, mas vai abrir, só um pouquinho de paciência. O computador tem essas pegadinhas, mas acho ainda que vai abrir. Pensamento positivo. Aqui, tá abrindo, aleluia. Muito lento. Está abrindo. Tem horas que o computador dá uma travada que... essa mesa digitalizadora, ela toma muita memória. Então, o computador costuma ficar lento na hora que eu estou usando ela. Agora, está muito mais lenta que o normal agora. Não sei por quê. Todo esse tempo para abrir a calculadora. Qual é a conta que eu vou fazer, pessoal? Quem por quem? 94 90, dividido... 94. Isso. Dividido por 225. Tem que dar quanto, pessoal? Espero que dê quanto? 0,41777. Vou dar o igual agora. Deu certo, pessoal? Pessoal, por que ele botou 8 aqui nesse algarismo aqui? É 8 mesmo, não? Eu ia perguntar isso também. Na verdade, é um erro dele, né? Ele aproxima, porque acaba o número de casas.
Toda máquina, todo equipamento tem um número máximo de casas decimais que ele consegue registrar. E quando chega na última, ele chega e aproxima. Tá claro, pessoal? Então, na verdade, esse 8 aqui é mentiroso. Na verdade, não é 8. Mas a calculadora, por necessidade de aproximação, ela acaba cometendo um erro. Entendido, pessoal? É. Tá, então, a aula de hoje, continuamos a falar dos fracionais, voltamos a falar da questão das formas decimal e fracionária, que está presente lá no vídeo 3, vídeo 4 e vídeo 5 do Alicerce, que inclusive eu botei os links hoje no nosso grupo do Zap, e comentei essa questão de transformar dízimas em fração, também que é importante, hein? Também que é bem importante. Lá no vídeo também tem ensinando como trabalhar com as dízimas também. Então, quem olhar lá, quem vê os vídeos também vai ver essa parte. Pessoal, acho que chegou a nossa hora. Já são 3h15, passei da nossa hora, inclusive. Então, eu vou encerrar a aula. Alguém gostaria de fazer mais algum registro? Fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga aí. É sobre a prova que o senhor mandou. Posso tirar uma dúvida? Uma questão? Eu combinei de fazer isso que horas, Evita? Ah, sim, eu sei. Realmente, desculpa. Já esqueceu, né? Foi mal. Que horas encontro vocês hoje, então? De 5h30. 5 horas. 5 horas. Então, aguardo vocês 5 horas. Pode ser, Zé Vitor? Sim, sim. Então, beleza. Até lá, então, galera. Tá? Então, tchau. Valeu pela presença de vocês. Tchau. Valeu pela presença de vocês. E os aguardo agora, quem puder, 5 horas. Quem não puder, a aula vai ficar gravada. Lembrando que eu devo fazer hoje, lá, provavelmente as questões 1, 3, 7, 8 e 10, 7, 8 e 9, que são as que eu não fiz ontem. Professor, se o senhor puder fazer a 2, eu sei que o senhor falou que não ia repetir, mas é porque a 2 lá e a 2 aqui da gente é diferente. E eu realmente estou com uma dúvida grande nessa questão 2 dessa prova. A única diferença, senhor, é que eu troquei a palavra inteiro por racional, não é isso não? E também trocou que o lá era subtração, e aqui é multiplicação e divisão. Eu troquei adição por subtração. Ok. E qual a frase muda ao trocar da operação? Se você entender para um, você não vai entender para outra? Lá era subtração com natural e inteiro. E aqui é multiplicação. Então, por que dá para entender para um e não dá para entender para outro? Porque eu sei que o número não vai ser maior, mas eu não sei explicar por quê. Eu só sei que é. A explicação está lá ontem, na matemática, quando eu falo que todo número par, se eu fizesse uma frase dessa, todo número par é primo. Essa frase é verdadeira ou é falsa? É falsa. É falsa. Para provar que essa frase é falsa, basta me dar um exemplo de um número par que não seja primo. Alguém sabe dizer um exemplo de um número par que não seja primo? 4, 6. 4. Pronto, então você já derrubou a minha afirmação. Então, se você conseguir encontrar um exemplo que derrube a afirmação do aluno, você já disse que ela é falsa. E você exibe um exemplo. Qual é a dificuldade disso, homem? Não, é porque eu estava pensando que precisava de uma explicação muito elaborada, mas já que o senhor Não, agora, para provar que funciona sempre, aí você precisa de uma prova matemática mais rigorosa. Tá? Aí sim você precisa de uma prova rigorosa, e aí por isso que a gente te fala que você tem que aprender a fazer demonstrações matemáticas. Quem frequenta o Projeto Olímpico é onde eu trabalho bastante as demonstrações matemáticas. Pessoal, lembrando que a nossa aula do Alicerce é amanhã. Qual o vídeo que eu pedi para vocês assistirem? O 3, o 4 e o 5? Esse, na verdade, foi para a aula do primeiro ano, mas para a aula do Alicerce mesmo, que eu tinha falado na última aula do Alicerce. Eu tinha falado quais? Vamos focar. Eu falei o vídeo 1, vamos falar o vídeo 1 e o vídeo 2, os dois primeiros. Tá bom?
Tá certo. Para a aula de amanhã, eu quero, então, que vocês já tenham assistido aos dois primeiros vídeos do Alicerce. Combinado? Tá certo, professor. Que horas a aula amanhã? 10h30. Não, é 10h30? Não é 10? Não é é 10 não? horas, não? Que te marcou? 10 horas. Ah, tá certo. É verdade, 10h30 era outra. 10 às 11. Tá bom? Tá certo. Galera, obrigado pela atenção e aguardo vocês às 5 horas. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Vou parar a gravação nesse momento.